Bom, há muito tempo atrás, um cara chamado Heráclito disse que ninguém poderia entrar 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não seria o mesmo e a pessoa já não seria o mesmo. Bom, agora eu vou ter que dizer para vocês uma teoria que essa mesma pessoa disse. Bom, tudo flui. Ele basicamente disse que tudo está em constante mudança. O mundo está em constante mudança, a noite vira dia, o dia vira noite, as montanhas viram desertos, os oceanos são soterrados e surgem novos, lugares são inundados e sempre tudo vai mudar e nós não somos diferentes. Bem, eu sou o Thales e eu vou apresentar um pouco da natureza humana para vocês. Há um tempo atrás, John Locke disse uma coisa muito interessante. Ele nos apresentou uma teoria que nós seríamos uma tela em branco. Nós, conforme nossas vivências, nossos ensinamentos passados por familiares, nossas convivências com amigos, mudariam quem nós seríamos no futuro. Os nossos achares, nossos pensares e ademais. Porém, eu posso falar para vocês que um dos principais argumentos para deter essa teoria é uma galinha, mas calma lá. Darwin, ele teve toda a teoria da evolução e ele afirmou que todo ser tem sim um seu instinto pré-programado desde a sua nascença. Ou seja, nós já nascemos com alguns instintos feitos, então nós não poderíamos ser completamente em branco, uma tela em branco, como o John Locke disse. Bem, aqui é a galinha Mali, uma galinha lá da Oceania, que bota seus ovos no ninho, enterra e vai embora. E esses filhotes, quando são chocados, eles já vêm prontos para o mundo. Eles já sabem tudo o que eles precisam fazer, que eles vão precisar encontrar um companheiro, reproduzir e voltar a fazer a mesma coisa que seus pais fizeram. E nós também temos esses instintos pré-colocados na gente, como se fosse uma programação feita como base. Um exemplo disso é que ninguém nunca nos ensinou a respirar. A gente já nasceu sabendo fazer isso. Tanto que é por isso que a gente chora quando a gente nasce. Bem, agora eu vou ter que explicar para vocês uma coisa muito importante para o entendimento da teoria que eu vou defender para vocês, que foi algo que Freud disse. Freud dividiu o inconsciente em 4 partes. Ele dividiu em inconsciente, pré-consciente, censura e consciente. Bem, mas eu vou explicar para vocês de uma forma um pouco mais didática. Eu vou convidar vocês a fazer um café comigo. Bem, no inconsciente a gente vai ter todas as possibilidades, todas as coisas possíveis, não só as coisas que a gente vai utilizar para fazer o nosso café. A gente vai ter o jogo de futebol que eu tenho na quarta, a gente vai lembrar que o pneu da minha bike está furado e um monte de outras coisas. Então a gente vai ter todas as possibilidades possíveis, não só daquilo que a gente almeja. Mas daí tem o nosso pré-consciente, que vai disponibilizar separar todos os itens que a gente vai precisar para fazer um café, não importa a maneira. A gente pode escolher fazer um café com um fogão, a gente pode escolher fazer numa cafeteira, numa cafeteira italiana, tem várias possibilidades diferentes. Mas agora entra o tópico mais importante, a censura, que será o filtro do que a gente vai querer fazer, do que a gente vai apresentar. Bom, aqui estamos com a censura. Ela vai escolher por completo o que a gente realmente quer, o jeito que a gente quer fazer o nosso café. Aqui a gente escolheu utilizar o fogão, a xícara, os grãos e o nosso próprio filtro, o nosso próprio coador. E essa é a maneira que a gente vai conseguir fazer o nosso café. E por fim, temos o consciente, que é o final, o nosso café pronto, que a gente vai ingerir ali. Bem, é basicamente assim que funciona. Mas tá, sabendo disso, vamos para a próxima coisa. Jean-Jacques Rousseau disse que o homem nasce bom e a sociedade corrompe. E por que a gente nasce bom? Por que a gente não nasceria mal? Por que a gente não pode nascer mal? Isso é bem simples. A gente sabe quando a gente erra. Todos nós já fizemos coisas que a gente veio se arrepender mais pra frente. E isso é fato. É algo que todo ser humano tem. E então, tá bom. A gente vai nascer mal e a gente vai nascer bom e a gente não pode nascer mal. Ok, mas por que existe a maldade no mundo? Por que a gente pode fazer essas coisas erradas, mesmo que a gente se arrependa depois? Porque tudo vai consistir na moldagem do nosso filtro, da nossa censura que vem do nosso inconsciente, como explica para vocês. Então, dependendo da sua convivência com as pessoas que você anda, a gente vai ver que as pessoas vão agir de maneira diferente. Apesar de tudo, todos os seres humanos são diferentes dos outros. A gente pode apresentar semelhanças, mas no fundo cada um pensa de uma maneira. Então, tá. Vamos lá. A criação molda o filtro de nosso inconsciente. As pessoas com quem a gente convive vai mudar isso. E isso é fato, porque a gente tende a pegar hábitos das pessoas que a gente convive. Então, esse é o nosso principal. Por que a gente ainda consegue fazer o mal? Porque existem pessoas que não buscam, de forma concisa, entender como que a gente poderia acabar com o mal na sociedade. Isso seria uma maneira impossível, porque
sempre teria pessoas novas convivendo de maneira diferente, que a gente não teria nem a menor ciência que essas pessoas existissem. A gente não tem ciência total de todas as pessoas do mundo, nem de como todo mundo pensa. Mas a gente pode evitar sempre trabalhando com nós mesmos. A gente pode entender. E enquanto mais a gente buscar entender melhor o próximo, os outros, e as suas condições específicas, a gente pode moldar melhor o nosso filtro. Porque a maldade depende do quanto a gente se esforça para entender o outro. Porque o nosso filtro ele vai se abranger, ele vai ter suas melhores definições conforme a gente entende o mundo. Então, é assim que eu gostaria de terminar para vocês. A gente tem que ter esse esforço para entender o outro. A empatia vai gerar mais empatia, assim como a alegria vai gerar alegria. E aqui eu termino para vocês dizendo muito obrigado e tenham uma boa noite.